turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 19ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso nos encontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos matemática. Não esquecendo que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a equação de segundo grau com uma incógnita. Gente, nós estamos vendo a equação de segundo grau, nós estamos vendo passo a passo bem simples. Acredito que vocês estão ansiosos para aprender a fórmula de Bhaskara, né? Bem famosa a fórmula de Bhaskara, mas até lá nós precisamos aprender várias habilidades úteis para praticarmos quando chegarmos na resolução da equação de segundo grau. Nós sabemos e nós vimos que a equação de segundo grau tem várias formas e nós vamos rever hoje para que na próxima aula a gente entre na resolução da equação de segundo grau completa aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, o objetivo dessa aula é fatorar expressões algébricas para escrever as equações do segundo grau incompleta. Ou seja, nós iremos ainda nessa aula falar de equações incompletas. Então, olha o primeiro exemplozinho. Para começarmos esta aula, pensem na expressão e em como podemos resolvê-la. Ou seja, nós temos aqui uma expressãozinha, x² menos 81 igual a zero. Ele quer que você pense de que forma você pode solucionar essa expressão. E aí, você é capaz de solucionar essa expressão? Então, tente aí solucionar essa expressão, que daqui a pouco nós voltaremos com ela para solucionarmos juntos. Antes de iniciarmos nossa aula, nos aprofundarmos nas habilidades com a equação, nós vamos ver com maior clareza as formas em que nós podemos encontrar uma equação de segundo grau. Primeiro vamos entender, essa é a forma completa. É ax² mais bx mais c igual a zero. Toda a equação do segundo grau de forma completa, ela apresenta-se assim. Onde a, b e c são números reais, sendo que a, em hipótese nenhuma, pode ser zero. Olha, b e c podem ser zero. Além de ser zero, pode ser qualquer outro número. Já o a, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser zero. Ele pode ser outro número, menos zero. Por quê? Porque se a for zero, o termo ax² deixa de existir e aí a equação deixa de ser do segundo grau. Então, aí um exemplo de uma equação do segundo grau da forma completa é 5x² menos 8x mais 3 igual a zero. Ou seja, estamos vendo aqui que A é um número real, B é um número real e C é um número real. Então, essa é a forma completa de representar uma equação de segundo grau. Depois nós temos a equação de segundo grau da forma incompleta, do tipo ax² mais bx igual a zero. Ou seja, aqui nós temos o termo ax, o termo bx e não temos o termo c. O termo c, ele tanto pode apresentar-se sendo zero, quanto não apresentar. Essa é uma forma incompleta. Ela pode aparecer desse jeito, ó, y² menos 16y igual a zero. Lembre, uma equação qualquer, ela não é escrita somente por x, ela pode ser escrita com qualquer variável. Então aqui eu tenho o termo ax², tenho o termo bx, mas não tenho o termo c. Então temos o outro tipo, ax² mais c igual a zero. Nesse daqui nós não temos o termo b. Ela poderia apresentar-se assim, x² mais 81 igual a zero. E por último nós temos o termo ax² apenas. É uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. Incompleta. Por que eu digo que é uma equação de segundo grau? Vamos entender. Primeiro, porque o maior expoente da variável é 2. Segundo, tem no mínimo uma incógnita, x. Lembre, A não é uma incógnita. A é o coeficiente numérico de x. E tem uma igualdade, portanto, essa igualdade separa os dois membros, primeiro e segundo, escreve uma equação. Sentença matemática aberta. Esse tipo aqui pode apresentar-se assim, x² igual a 16. Então, nós vimos aqui quais tipos de equação nós vamos encontrar e resolver em nossas aulas trabalhando com a equação de segundo grau. Depois, gente, vamos entender. Se nós vimos agora que a forma reduzida de uma equação de segundo grau completa é essa daqui,
ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ele está pedindo que nós escreva na forma reduzida as equações abaixo. Ou seja, ele está querendo que você organize essa equação aqui. O que é que está faltando aqui? Uma organização. Nós temos o termo x ao quadrado menos 7 no primeiro membro. Temos o termo x menos 5 no segundo. Para nós solucionarmos de forma mais coerente uma equação de segundo grau, é preciso que o segundo membro seja zero. Aí nós vamos organizar, nós vamos trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro. Quando nós trouxermos, ela estará organizada. Tem também essa outra equação, que ela quer que a gente organize x ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. Então vamos organizar as duas equações. Ou seja, organizar é trazer tudo que está no segundo membro para o primeiro e zerar o segundo membro. Portanto, nós ficamos com x ao quadrado menos x menos 7 mais 5 igual a zero. Então, veja que aqui o 5 estava no segundo membro subtraindo. Ele veio para o primeiro membro somando. Nós já vimos isso desde as resoluções da equação do primeiro grau com incógnita. Se nós mudarmos um termo de membro, invertemos a sua função. Como o 5 estava subtraindo no segundo, eu trouxe ele somando no primeiro. Aí, eu somei os termos semelhantes, 7 mais 5. Vamos entender, x ao quadrado e x não pode ser somado nem subtraído. Eles não são termos semelhantes. Dois ou mais termos são semelhantes quando são escritos pela mesma letra e apresentarem o mesmo expoente. Esse apresenta expoente 2 e esse apresenta expoente 1. Portanto, vamos operar apenas com 7 e 5. Menos 7 mais 5, menos 2. Ficamos com x ao quadrado, menos x, menos 2 igual a zero. Organizamos a equação. Escrevemos na forma de uma equação completa. Agora vamos organizar essa daqui. Essa daqui de igual forma. Nós pegamos o 16x que estava somando, ele veio subtraindo. Pegamos o 6 que estava subtraindo, ele veio somando. Ficamos com x ao quadrado mais 11x menos 16x mais 6 igual a zero. Vou somar quem? Eu tenho 11x menos 16x, que são termos algébricos semelhantes. Pode ser somado ou subtraído. Então, 11x menos 16x menos 5x. Aí eu escrevi na forma reduzida. Fiquei com x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Gente, todas as vezes que a equação aparecer assim ou assim, você organize primeiro, escreva na forma reduzida para que você possa solucionar. É mais fácil solucionar uma equação de segundo grau quando o segundo membro é zero. E quando ela é completa, às vezes é obrigatório que o segundo membro seja zero para que você possa solucionar. Então, em uma equação e em toda equação, como é escrita com termos algébricos, nós vamos ver quais os elementos. Nós vimos lá, quando eu falei sobre a forma reduzida de uma equação, que ela tem o termo A, o termo B e o termo C. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Destacar quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C. Por que isso? Porque quando nós formos aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente vai precisar saber identificar onde está A, está B e está C. Então, primeiro vamos aqui, eu tenho essa equação. X ao quadrado menos 7 igual a x menos 5. Aquela que nós solucionamos distante. Ou seja, nós escrevemos ela na forma organizada. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Nós vamos dizer nessa equação quem é A, quem é B e quem é C. Portanto, nessa equação, A é o coeficiente de x ao quadrado, B é o coeficiente de x e C é o termo independente, nunca aparece acompanhado de uma letra. Então, A é 1, porque aqui nós temos 1x ao quadrado, B é menos 1, porque nós temos menos 1x ao quadrado, e C é menos 2, o termo independente. Na segunda equação, vamos também destacar quem é A, quem é B e quem é C. Portanto, o A é o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso 1 também. B é o coeficiente de x, nesse caso menos 5. C é sempre o termo independente, nesse caso 6, ou seja, mais 6. Então, gente, é importante que em uma equação você destaque o termo A, o termo B e o termo C. Então, agora vamos solucionar aquele probleminha que apareceu no início da aula. Ou seja, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Gente, vamos prestar atenção. É uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. O maior expoente da variável x é 2? É 2. Então, gente, nós temos várias habilidades para solucionar aqui. Primeiro, vamos entender o que uma equação exige. Exige que tudo que está no primeiro membro seja igual ao segundo. Quanto nós temos no segundo? Zero. O que é que nós queremos aqui? Só está faltando aqui uma coisa. Só está faltando um número para substituir x. Mas esse número ele vai ficar elevado ao quadrado.
E aí, quando nós desenvolvermos a potenciação, que subtrair dele 81, o resultado vai ser 0. Portanto, dois números inteiros opostos ou simétricos, o resultado é 0. Se eu quero um número simétrico a menos 81, eu vou encontrar o próprio 81, mais 81. Para encontrar o mais 81, basta eu multiplicar 9 por ele mesmo duas vezes. Então, no lugar de x é 9. Eu vou colocar 9, vai ficar com 9 ao quadrado, menos 81 igual a 0. Se você não souber, a princípio, qual é o número, vai substituindo, até chegar naquele que satisfaz o problema. Quando eu desenvolvo 9 ao quadrado, eu vou ficar com 81. 81 menos 81, 0. Então, resolvi a equação do segundo grau. Veja que eu não apliquei nenhuma fórmula extensa para solucionar. Foi simples, eu pensei em um número que é elevado a 2, desenvolvi a potenciação, dele retirar 81, encontrasse 0. Então, o número é 9, e quando eu desenvolvi, encontrei 81, e 81 menos 81 deu 0. Aí, portanto, nós acabamos de dizer que x é 9. Então, veja, essa equação aqui é uma equação incompleta. Ela é aquela equação do tipo que tem o termo A, o termo C e não tem o termo B. Aí agora nós vamos falar da resolução da equação que tem o termo A, o termo B e não tem o termo C. Então, para nós solucionarmos uma equação x ao quadrado igual a 3x, primeiro, vamos organizar? Vamos pegar o 3x que está no segundo membro, trazer para o primeiro. Aí nós ficaremos com x ao quadrado menos 3x é igual a 0. O que é que ele quer? Que você encontre um número para substituir x. Lembre, o número que você colocar aqui é o mesmo que vai colocar aqui. Quando você levar ele ao quadrado, resolver a potenciação, multiplicar o próprio por 3, fizer a subtração, tem que ter 0. Aí nós vamos usar um dos critérios de fatoração estudado no 8º ano, no ano passado. Então, nesse caso, nós vamos usar o fator comum em evidência. Por que vamos usar o fator comum em evidência? Porque, se você analisar, você tem x aqui e x aqui. Você tem nos dois termos o mesmo fator. Então, é esse que é o fator comum. É ele que vai ficar em evidência. Em evidência ficou x. Dentro do parêntese ficou quem? O restante, que quando multiplicado por x, escreva a equação anterior. Ou seja, x vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. X vezes 3, 3x, igual a 0. Então, o que foi que nós fizemos? Fatoramos. Nós escrevemos essa equação aqui de forma fatorada, usamos o fator como evidência. Aqui, nós temos duas equações de primeiro grau. Uma que está dentro do parêntese, outra que está fora do parêntese. Então, a que está fora do parêntese é 0. Já encontramos. Então, vamos chamar ela de x1. x1 é igual a 0. Todas as vezes que a equação do segundo grau foi incompleta, do tipo que tem o termo A, o termo B e não tem o termo C, uma das raízes daquela equação é 0. Então, aqui, ó, x1 é 0. E x2? x2 vai ser a equação que está dentro do parêntese. x2 vai ser x menos 3 igual a 0. Como o 3 está subtraindo, eu levo para o segundo membro, eu levo somando. Então, x2 é igual a mais 3 ou a 3. Portanto, nós encontramos x pode ser tanto 0 quanto 3. E aí, nós vamos entender. Uma equação de segundo grau nos fornece duas raízes reais distintas ou iguais. Vai depender da equação. Então, vamos solucionar mais uma do tipo que tem o termo A, o termo C e não tem o termo B. Vamos solucionar essa daqui, ó. X ao quadrado menos 144 igual a 0. Então, nós já solucionamos uma desse tipo. Nós vamos usar agora outro critério para solucionar. Para nós entendermos que nós temos mais de um critério para solucionar. Então, nessa daqui, nós vamos usar as habilidades de resolução de uma equação de primeiro grau. Como? Eu vou deixar no primeiro membro apenas o termo que tem x. Vou levar para o segundo tudo que é diferente de x. 144 é diferente de x, vai para o segundo membro. No primeiro membro, ele está na função de subtrair. Vai na função de somar. Fiquei com x igual a 144. Ainda falta levar mais termo para o segundo membro. Então, x está elevado ao quadrado. O expoente vai passar também para o segundo membro, na função contrária. Qual é a função contrária da potenciação? A radiciação. Então, o expoente 2 vai passar como raiz quadrada. Então, fiquei com x igual a raiz quadrada de 144. Quem é a raiz quadrada de 144? A raiz quadrada de 144 é 12. Por que coloquei mais ou menos 12? Porque uma equação de segundo grau nos fornece duas raízes reais, ou iguais ou distintas, sendo uma com valor positivo e outra com valor negativo. Portanto, coloquei mais ou menos 12.
eu estou dizendo que tanto 12 positivo quanto 12 negativo elevado ao quadrado dá 144. Menos 144 dá zero. Solucionamos, mais uma vez, uma equação do segundo grau incompleta, do tipo que tem o termo A, o termo C e não tem o termo B. Usamos um critério diferente do que usamos na primeira resolução da equação desse tipo. Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos muita coisa. Definir o termo A, o termo B e o termo C. Organizar uma equação. Quais os tipos de equação incompleta e completa que nós vamos trabalhar. Resolver uma equação incompleta da que tem o termo A, o termo B e não tem o termo C. Resolver uma equação incompleta da que tem o termo A, o termo C e da que não tem o termo B. Na próxima aula, nós vamos resolver as equações completas. Um forte abraço e até o próximo encontro.